As estatísticas são baseadas nisso. Se não tem ninguém indo atrás do emprego, significa que, na prática, ou não tem emprego, ou simplesmente as pessoas estão recebendo e fazendo um bico por fora, até para não ser tributado, para sobreviver. Então faz um bico, recebe um auxílio, recebe um BPC, recebe um vale, aí recebe um gás junto. Ou seja, as pessoas estão vivendo meio amarradas no Estado e meio na informalidade, e isso é horrível. E é por isso que não estão aparecendo nas estatísticas do emprego formal. E agora com o governo querendo dificultar ainda mais a contratação e demissão de pessoas, é bom o pessoal se preparar, porque vai diminuir mais ainda o emprego formal. Você está falando da proposta da escala 6x1? Sim, porque é uma discussão sobre aumentar, vamos ser bem claro, aumentar as regras sobre contratação e demissão de pessoas. As relações laborais ficarem mais complicadas. Você tornar mais complexa a relação entre empregador e empregado. Tá falando de diminuir as horas de trabalho no meio da semana. Desculpa, o Brasil é um país pobre. Ser um país pobre com baixa produtividade significa que o nosso trabalhador, ele produz menos dinheiro por minuto ou por hora trabalhada. Vamos botar assim. Tem uma estatística que para construir um prédio, e aí esse prédio aí é um padrão, aqui no Brasil a gente nos Estados Unidos os caras constroem em um ano com 50 pessoas. Aqui a gente constrói em 3 com 150 pessoas. Sim, isso aqui, imagina isso para todas as áreas da economia. Se não for exatamente isso, é perto disso. Sim, mas isso acontece em várias áreas da economia. Sim. A gente é muito ineficiente em muitas áreas, e essa ineficiência se dá em muitos termos. Vou dar um exemplo. A partir do momento que o governo gasta demais, o dinheiro fica caro porque a taxa de juros fica alta para ele poder sustentar isso, porque ele não tem credibilidade que vai pagar as coisas. Logo, o dinheiro é caro. O dinheiro caro faz a produção ser cara. A produção ser cara, você investe menos. Suas máquinas são mais velhas, sua capacidade de inovar em tecnologia é menor. Logo, você vai ter menos, por exemplo, tecnologia construtiva para fazer uma obra. Então, também a nossa legislação ambiental para você construir qualquer coisa. Se eu quiser construir uma represa para fazer uma hidrelétrica, ela é super complexa. Para fazer uma estrada, ela é super complexa. Logo, eu não consigo nem escoar um produto do ponto A ao ponto B de maneira barata e rápida. Tampouco eu tenho energia elétrica barata. Isso impacta também em ter produção. Logo, fazer produtos torna caro, isso torna difícil, não tem investimento em tecnologia. Então, parece que a gente fica se sabotando permanentemente. Isso é a gente tentando... por exemplo, esse lance da escala 6x1 me parece mais uma vez a gente olhando... essa especificamente parece o Bolsonaro em 22 baixando o imposto da gasolina. Sabe qual é? Serve para tentar ajudar aqui na hora que for votar, mas essa agora, ela tem uma característica do jeito que eu enxergo, que é o seguinte, um outro remendo, a gente tem uma porrada de remendo e a gente não fala nunca em consertar os problemas, a gente fala em remendar os problemas. Um exemplo que me parece que deixa bem claro é o seguinte, tinha uma galera falando sobre a maneira como são escolhidos o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tipo, o cargo tem alguns vícios, que o cara ele sai de lá aos 75 anos, ele nunca mais pode ser mandado embora, tem a sabatina, tem a indicação, não sei o que e tudo mais. Legal, mas isso não explica, não é isso que explica um juiz que se envolve com um escândalo financeiro. Né? Não é o modo, não é o cargo, não é como ele chega no cargo que diz se ele vai ou não mexer com dinheiro. Né? É outra coisa. Então, esse bagulho do Banco Master também, olha o jeito como a gente escolhe os ministros. Aí toma aqui um remendo, e aqui é um exemplo. E aí toma aqui um remendo, e agora a gente vai remendar a maneira para agora o ministro, para chegar lá, agora ele tem que ter uns diplomas nisso daqui. Mas isso não resolve o primeiro problema, que o cara não devia... Ele é a cara da justiça no Brasil, ele não pode se envolver no escândalo financeiro. E caso apareça o nome dele numa parada dessa, ele tem que se explicar. Até porque não estamos falando de alguém pouco midiático, mas enfim, daqui a pouco a gente vai chegar lá. O que eu tô dizendo esse do 6x1 parece um remendo de um problema Você tá fazendo o raciocínio certo. É lógico que é um remendo. O raciocínio é certíssimo. Na verdade, a gente tem uma legislação trabalhista inadequada desenhada nos anos 40. Cara, o mundo mudou muito. O Brasil estava se industrializando nos anos 40 e ela foi uma resposta que o Vargas fez para controlar o movimento sindical que estava muito à esquerda, movimentos socialistas que surgiam, o Vargas querendo ter o controle daquele processo, ele próprio, colocar o Estado como mediador entre as relações entre capital e trabalho, vamos colocar aqui bem nos termos que o pessoal ali gosta de tratar esse assunto. Pois bem, o Brasil nem se industrializou direito. O Brasil ainda era uma cidade agrária naquele período. Essa legislação, ela demora a pegar, só que ela gera, vamos dizer,
como externalidade uma hiperburocratização nas relações de trabalho. E é muito engraçado porque assim, você pega como é que eram as leis trabalhistas da Coreia do Sul quando ela se tornou desenvolvida. Porque o Brasil estava passando nos anos 20, 30, 40, 50, 60 por esse processo de industrialização que a Coreia também passou depois. Só que a Coreia passou com leis muito mais frouxas do ponto de vista das relações trabalhistas. E a Coreia se desenvolveu bastante. A gente não só em termos de leis trabalhistas, né, em outras legislações a gente já sempre foi muito burocrático, muito cartorial, vem da nossa herança portuguesa e tal. Mas já naquele período a gente já hiperburocratiza, dificulta, cria relações baseadas no conflito, cria uma tese, que é uma tese básica que a gente tem na Justiça do Trabalho, que é presente tudo que é da hipossuficiência do trabalhador. Então, como o trabalhador é hipossuficiente, o juiz não tem que julgar pelo que é justo, ele tem que balancear essa relação de forças. Então, às vezes ele vai aumentar um pouco, vamos dizer, o resultado o que foi pedido pelo uma das partes, e isso é efetivamente injusto, isso gera relações contratuais que acabam se basando depois na perfídia. Então, muitos casos que iam parar na justiça trabalhista ao longo da história do Brasil, milhares e milhares de casos, o cara fala, vai lá e testemunha pra mim, fala que o empregador me botava pra fazer hora extra, mesmo não tendo como provar e tal, usa aquela prova testemunhal, o juiz vai dar o despacho mesmo, ganha uma graninha aqui. Isso foi regra. Isso foi regra. Veio a reforma trabalhista lá para 2017 para tentar dirimir isso. Só que o Brasil continua sendo um dos, se não o país com o maior número de litígios trabalhistas no mundo. Não é normal uma coisa dessa. Total. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, um parênteses rápido sobre o que você estava falando sobre a Coreia. Lá, então, é que eu não estudei, então me ajuda. Eles aceitaram por um período que ia ser um pouquinho merda pros trabalhadores. E a gente vai se desenvolver. Foi isso que aconteceu? Foi uma espécie de sacrifício geracional. Na verdade, no mundo todo aconteceu grandes sacrifícios geracionais que permitiram que esses países dessem saltos. E essas gerações viram seus filhos crescerem na vida. Então você pega, vamos para a Inglaterra da Revolução Industrial, eu não consigo falar que aquilo era um tratamento digno que foi dado aos trabalhadores, mas várias pessoas saíram do campo, foram trabalhar na cidade, foram trabalhar nas fábricas. Havia trabalho infantil naquela época. É um negócio muito... cruza limites do aceitável. Dito isso, a Inglaterra foi se firmando como uma potência industrial, foi a maior potência do mundo naquele período. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, o Japão teve isso, o Brasil em grande medida teve isso no processo de industrialização dele. Só que rapidamente a gente, utilizando como subterfúgio, uma ideia que é correta do tipo, eu quero evitar abusos, e acho que todo mundo quer evitar abusos, ninguém acha que tem que ter, vamos dizer, leis que permitam trabalho infantil ou cargas bizarras de trabalho para cima das pessoas. Só que você tem que dar, vamos dizer, uma liberdade contratual dentro de um parâmetro que evite absurdos, uma liberdade contratual para que as pessoas possam vender seu trabalho e outras possam contratar seu trabalho. Você tem um mercado mais livre para contratar, para demitir, para abrir uma empresa, já saindo da questão laboral, mas abrir e fechar uma empresa, contratar e demitir uma pessoa tem que ser uma constante, tem que ser fácil. Abrir e fechar empresas e contratar e demitir pessoas fazem parte do jogo, porque nem todas as empresas dão certo, nem todas as contratações dão certo. Não, aqui fudeu, meu irmão. Eu conheço algumas histórias do cara que faliu, ainda processaram ele até o talo. Então fácil, assim, parece assim, você falir você é um grande fracassado, escreve loser na tua testa e você morre. Nos Estados Unidos, várias pessoas tentam. A quinta tentativa deu certo, o cara ficou bilionário. E ele não é visto como problema, pelo contrário, ele é um processo de tentativas. Não existe o trauma em outras nações disso. Mas voltando para essa questão dos sacrifícios geracionais, houve gerações que se sacrificaram do ponto de vista do trabalho e geraram países mais desenvolvidos. E essas gerações fizeram parte também de projetos nacionais que ambicionavam tornar esse país desenvolvido. Então eu vou pegar de Singapura, vou pegar o Japão, pego a China, pego a Coreia do Sul. Eles tiveram muitas coisas em comum. Eu acho que tem uma combinação de uma vontade da liderança política e lideranças esquerda, direita, tá? Em ter um país que se tornasse uma potência. Isso é um caso muito comum na Ásia. Uma geração que colocou o trabalho acima de qualquer coisa e que fez este sacrifício, e aí viu seus filhos entrarem na faculdade, aí viu a economia ficar complexa, seus filhos tiveram uma vida melhor que a deles, e esses filhos usufruíram dos resultados disso. E, em grande medida, o Brasil, ele se burocratizou demais antes de ter conseguido fazer isso. Então, tudo que o Brasil fez foi meio mitigado, foi meio meia bomba. E a gente nunca conseguiu se realizar a ponto de se industrializar plenamente e se tornar um país desenvolvido. Então, o que acontece? O Brasil ficou meio industrializado, e aí ele foi se desindustrializando antes de se industrializar de verdade. E aí ele voltou a ser um país agrário, agora um país de serviço, mas não um baita país de serviço, porque país de serviço... País de primeiro mundo de serviço, tem serviços de alta qualidade porque a mão de obra foi formada. Ou seja, o filho do cara que estava na fábrica ralando fez faculdade, abriu um consultório de dentista ou abriu uma empresa prestadora de serviço de alguma coisa. E aí essa economia de serviço com um maior valor agregado fez com que ele não precisasse ficar na fábrica igual o pai.
E aí aquela economia ganhando complexidade, ela gerou renda para todo mundo. O Brasil não gerou isso. Então os nossos serviços não têm alta complexidade, a nossa indústria foi quebrando, a gente fica dependendo do uso da terra, da agricultura, que essa sim tem alto valor, vamos dizer, alta tecnologia, a gente investiu, então ela é competitiva globalmente, o que é paradoxal, porque é o setor mais primário, mais antigo de todos. E aí a gente nunca pensou assim, cara, e se eu pensasse sistemicamente? Se eu pensasse sistemicamente, a gente tinha que ter desregulamentado o nosso regime de trabalho. Se fosse um jogo e a gente fosse upar uma habilidade, a gente upou muito uma habilidade de primeiro grau, que é o lance de mexer com terra e tudo mais, né? Nossa, gostei. Né? E ficou upando só ela. Ficou upando e ela. as outras estão meio largadas. A gente é altamente assimétrico. Por isso que é um país que não faz muito sentido, ele é muito confuso. A gente tá aqui em São Paulo, a gente vai lá na Faria Lima, a galera tá discutindo negócios bilionários, um unicórnio, que é uma empresa que é uma startup que vira um unicórnio, ou seja, ela abre valor, ganha bilhões, e aí eu ando 100 quilômetros... Não, 15 quilômetros, 5 quilômetros ali da Faria Lima, eu já tô em Paraisópolis, eu tô numa favela muito pobre, com um modelo econômico arcaico, com presença do crime organizado. Se eu vou lá pro Nordeste, tem cidades que não tem economia nenhuma. Aí eu vou pra Goiás, tem um agro altamente mecanizado. É um país assimétrico. Muito assimétrico. É um país muito assimétrico. E não dá pra dar certo sendo tão assimétrico. E aí essa assimetria vai acontecer em várias áreas do Brasil. Por que a gente aceita essa assimetria, Renan? O que você acha? Do ponto de vista... vou viajar aqui um pouco. Do ponto de vista filosófico mesmo da sociedade, por que a gente olha pra isso e porra, aceita, e é isso mesmo, e vamos viver, e a vida não sai do lugar, aquilo que você estava falando no começo. Você falou, eu fiquei pensando, que é verdade, a gente... será que é porque a gente não tem nem noção do que é não viver numa realidade de escassez? Porque se tu for lá, o Whindersson Nunes, os pais do Whindersson Nunes, por exemplo, ele conta como era a vida dele ali, e tu fica pensando, cara, porra, assim, tu não consegue nem vislumbrar uma outra realidade, sabe? Ela parece, quando viram a TV, parece vindo de outra dimensão. Eu falo isso entendendo um pouquinho só, porque eu também tava muito fudido lá quando eu era moleque, entendeu? E eu via as coisas parecendo de outra dimensão. É difícil explicar por que eu penso algumas coisas para as outras pessoas a partir desse ponto de vista, porque a galera olha pra mim, o Igor é o Igor do Flow, mas porra, teve um momento na minha vida que o carro mais foda que tu podia ter era um Fusion, entendeu? Então, sabe? Então, e aí, quando você tá nesse lugar, que tu não consegue nem ver que existe um mundo... que existe fora da caverna, que assim, existe outra coisa. E aí você fica meio que preso nisso e aceita essa condição. Meio que você vira presa pros caras lá, pros caras da JBS, por exemplo. Né? Que é a máquina meio que funciona para esse cara ficar cada vez mais rico. Sim. Porque o cara lá, ele nem sabia. Você entende? É difícil, eu não sei se eu consigo explicar isso, mas o cara ele nem consegue, ele tá dentro da caverna. Exato, mas é isso Né? mesmo. É isso mesmo. O cara estar dentro da caverna gera uma assimetria e que uma pessoa que detém conhecimento, contatos e poder vai tirar grandes vantagens. Isso. E a vantagem que ele tira é assimétrica. Vamos pegar um exemplo, já linkando com o Banco Master. Uma coisa muito comum que tem no Brasil você tem um aposentado que tem direito a uma aposentadoria. A aposentadoria é um direito líquido e certo que ele tem. Ou seja, ele se aposentou, ele vai receber um dinheiro que vai cair numa determinada conta. Sempre, o Estado tem que garantir que essa pessoa vai receber essa aposentadoria, ponto. Logo, é um rendimento líquido e certo que ele tem. Rendimento não, mas é um recebível líquido e certo que ele tem. Surge o crédito consignado, ou seja, vem empresas, pegam empréstimos e oferecem empréstimo para esses senhores de idade e aí eles vão descontando aquilo, porque eles sabem que vão receber. É um empréstimo que mal deveria ter juros, o juros devia ser muito pequenininho, que você sabe que você tem certeza que você vai receber. É consignado, ele abate na conta de um dinheiro que vai cair de qualquer forma. O crédito consignado no Brasil estourou porque, em grande medida, essas empresas levavam vantagem sobre os velhos. Pegavam o senhor, já vou te botar esse dinheiro na sua conta Meu pai rapidinho. se fudeu na dessa daí. Meu pai, o cara engambelou meu pai foi lá, comprou uma motoquinha e se fudeu, pagou 3 motos. Sabe que a pessoa não entende matemática financeira, sabe que às vezes a pessoa tem uma necessidade, às vezes uma necessidade só consumista, quero comprar tal coisa agora e bota aí no consignado, vai valer a pena. E quando viu, ela adquiriu uma dívida que vai demorar bastante, ela vai pagar 2, 3 vezes o valor daquele bem que ela queria adquirir, ou a demanda que ela queria pagar, e ela foi levada, vamos dizer, a erro.
Essa é a verdade. Só que nós temos um mercado multibilionário de levar os outros a erro, entendendo que tem uma simetria de conhecimento. Essa pessoa mais idosa, que nem sabe mexer com celular, que né, mal e mal entende um pouco de matemática, essa pessoa é levada a erro numa conta que ela nem olha, são aqueles detalhes pequenininhos de um contrato, aquilo é feito rapidamente, e aí empresas ficaram multibilionárias fazendo isso. Eu citei o Banco Master porque o começo do Banco Master é um golpe que foi aplicado lá na Bahia, que chama Cred Sexta. E chama Cred Sexta. Tá. O Cred Sexta era uma operação fraudulenta que envolvia esses descontos em conta bancária de funcionários, primeiro lá na Bahia, de funcionários públicos, ou seja, eles tinham direito quase líquido certo ali, porque alguns não é tão garantido quanto uma aposentadoria, mas eles tinham ali um recebível e aí tinha descontos indevidos, tinham malandragens. Inclusive o escândalo do INSS, que também tem a ver com isso, era sobre você levar a erro ou fazer as pessoas nem percebiam, já estavam tendo os descontos na conta delas, e aí essas empresas fraudadoras foram basicamente se locupletando de idosos. Então tem uma simetria, idosos, matemática financeira, empresas malandras, oferecer um dinheiro rápido ou engambelar elas ou só fraudar elas e elas nem perceberem que elas estão recebendo um valor menor na conta delas. Então esse é um exemplo de assimetria. Então, as assimetrias de conhecimento, que assim, as pessoas... Você tem um país que tem poucas pessoas com conhecimento, com muitos contatos, com muito dinheiro, mal intencionadas, misturado com uma base da população muito humilde, sem uma educação própria, sem educação financeira, assim, nem de longe tem educação financeira. Isso gera, vamos dizer, muitos estímulos para que um grupo de pessoas leve vantagem sobre outras. E isso cria essa sociedade nossa, que é uma sociedade que não é nem um pouco baseada em confiança. As pessoas não confiam umas nas outras. Está todo mundo meio que sentindo que pode tomar uma rasteira de alguém o tempo todo. Então, como você é assimétrico, você tem essa sensação e essa sensação é verdadeira. Então, se tu estiver desenrolando com carioca então, meu irmão, se ele for mecânico então, mano... Taxista carioca é difícil. Mas por quê? No Rio de Janeiro, acho que é uma sociedade que ficou tão baseada nisso, né? Eu falo com um amigo carioca, ele falou, Renan, se eu sinto que eu não tô levando vantagem a alguém numa relação, eu tô achando que eu tô sendo otário, porque alguém vai estar sendo malandro comigo. Então eu falei, pô, mas calma aí, cara. Eu, assim, é uma coisa meio... o homem é o lobo do próprio homem, tá todo mundo se matando ali. Mas também imagina, e aqui, de novo, viajando um pouco, porque a maneira é que tu viaja junto comigo. Vamos lá. Também, cara, a gente tem um histórico lá no Rio de Janeiro de uma escassez. O Rio de Janeiro já foi capital, todo mundo ia pra lá. Então o Rio de Janeiro ele tem essa simetria que tu falou. Acho que no Rio tu vai no Leblon, anda um pouquinho, tu tá ali na Rocinha e né, Leblon e Rocinha, não precisa falar mais nada. Então uma história muito longa de escassez e de gente que começa muito fodida e tem que se virar e vai se virando, aí gerações vão passando, o cara vai aprendendo que ele tem que se virar e ele vai se virando, aí até que chega o cara que, assim, ele nem precisa mais, mas o avô dele ensinou a se virar, vira uma cultura. E aí virou uma sociedade que se vira. Sim. Aí fudeu, aí, meu irmão, assim, eu tô ligado porque eu olho pras coisas em geral, assim, não que eu não seja feito de otário, né, até porque eu já saí do Rio faz um tempo, tô não praticante, mas... Carioca não praticante. Mas a sensação é meio que, caralho, tu chega meio escaldado em tudo quanto é lugar, não lembro mais porque a gente entrou nessa, cara. Falando de sociedade que não é baseada em confiança, Isso, falar que assimetrias de um país que é muito assimétrico, como resolver um país assimétrico? Essa é uma ótima pergunta e uma das respostas que eu posso ter para esse problema é na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte. Eu fui para Acari e eu já tinha ouvido falar de lá. Por que eu fui lá? Tem uma lenda, mas aparentemente é verdadeira, que houve um decreto no período do Brasil Império e que a população de Acari era obrigada a manter a fachada da casa dela limpa, sob pena de uma grande multa. E aí a população local, desde o final do século XIX, mantém, primeiro por medo de tomar uma multa e depois por cultura, que isso virou, as fachadas limpas. Se eu deixar a fachada limpa, eu vou deixar também, vou pintar a casa. O que acontece? A cidade é uma região, ela pertence a uma região pobre do Rio Grande do Norte. A cidade é um brinco. Um brinco. E um não precisa ficar obrigando o outro a limpar. A cidade entendeu que faz parte da identidade deles ter aquela cultura de manter a casa limpa, a casa bem cuidada, a fachada bem cuidada. A cidade é um primor. Um primor. Ou seja, a cultura, em grande medida, começa com você ter, vamos dizer, regras e dogmas muito duros para gerar na pessoa a cultura. Às vezes a cultura só vai vir, assim, sei lá, de um superego repressor. Ou seja, a cultura vem, não pode, tá errado, e senão eu vou te punir. E aí a pessoa, tá bom, eu vou fazer. Mas depois aquilo vira cultura.
Ou seja, primeiro vem a sanção, muito, a mão pesada, e depois surge a cultura. O Lee Kuan Yew, eu sempre falo o nome dela, o Lee Kuan Yew, que é o líder maior de Singapura, é o cara que fez Singapura ser Singapura.